Fala aí, minha gente, tá tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Eu espero que vocês estejam tudo bem com vocês. E hoje eu sou o Igor Paiva e vamos gravar mais um vídeo. Só que o vídeo de hoje vai ser um tema muito interessante. A pedido de uma irmã chamada Irmã Kessiane, que mora em São Paulo, na região do Magine, na ala Magine, que eu passei em Mauá. Te amo muito, Irmã Kessiane. Obrigado por todas as coisas que fez por mim. Lá e por meus companheiros, todos os missionários que passam lá. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Vamos falar sobre a expiação de Cristo. E aí? Você entende o que foi a expiação de Cristo? Ou está mais ou menos perdido? Então, amigos, hoje eu queria falar para vocês, vamos fazer como fosse dois tipos de conteúdo. Nas terças-feiras, como no caso hoje, eu vou começar a publicar todas as terças-feiras conteúdos com temas do Evangelho que muitas vezes podem criar dúvidas, como a expiação, entre outros. E nas sextas-feiras irei continuar fazendo os vídeos comentando sobre o livro de Mórmon. Está bem? Então, vamos lá começar esse vídeo. Então, o que é a expiação de Jesus Cristo para cada um de vocês? A expiação de Jesus Cristo, muitas pessoas podem dizer, foi o simples ato dele morrer por cada um de nós. O Jesus Cristo morreu por cada um de nós, foi a expiação. Jesus Cristo pagou nossos pecados, foi a expiação. Muitas pessoas podem achar isso ou podem achar muitas coisas erradas, diferentemente dessas coisas que acabamos de falar. Mas realmente isto é verdade. A expiação de Jesus Cristo foi o pagamento que ele fez, não só por nós, não só por os nossos pecados, mas por todos os pecados, todas as pessoas que vão existir nesse mundo ainda e que já existiram e que existem. Mas, Igor, por que então que a expiação de Jesus Cristo é algo tão sublime, tão poderoso? Nós, como filhos de Deus, quando Deus criou o mundo e criou Adão e Eva, nós nos lembramos, está escrito lá em Gênesis capítulo 3, quando ele criou o mundo e criou Adão e Eva, eles não digamos pecaram, mas eles se desmentiram ou se afastaram um pouco dos mandamentos que o Senhor tinha como fosse dado para eles. Eles precisavam fazer aquilo para que nós pudéssemos existir. Como fala lá no capítulo, tem um versículo do capítulo 23 de Gênesis que fala: todos os frutos das árvores comereis, menos o fruto do bem e do mal. E logo depois Eva é enganada por aquela serpente que faz eles comer. Mas Adão e Eva, eles não fizeram aquilo por coisas que eles não sabiam. Quando os seus olhos foram abertos, eles aprenderam e sabiam que eles tinham que cumprir o mandamento que o Senhor tinha dado para eles. E esse tal mandamento foi crescer e multiplicar. Enquanto Adão e Eva estavam no Jardim do Éden, eles eram seres inocentes, como nós podemos ver. Mas isto é um tema para um outro vídeo que eu vou mandar para vocês, acho que na próxima terça-feira, que fala a nossa pré-existência, que vou lançar e vai ser bem interessante. Mas anda cá. Então, quando Adão e Eva estavam lá a comer do fruto, seus olhos foram abertos. E a partir daí eles começaram a pecar grandemente mais. A partir desse momento, Deus começou a instaurar e começou a tentar salvar seus filhos. Adão foi o primeiro homem a fazer um sacrifício, quando ele mata o cordeiro e faz um sacrifício em um altar. Mas por que tinha que ser um cordeiro imolado, sem pecados? Esta é a grande pergunta que muitas pessoas perguntam hoje em dia. Todas aquelas coisas que o próprio Adão fez e outras pessoas, profetas fizeram, como Moisés e assim por diante fizeram, eles faziam em representação ao Filho de Deus. Mas como assim? Um cordeiro é o Filho de Deus? Não. Quando Jesus Cristo é chamado de o cordeiro imolado, é uma lembrança daquele cordeiro que no Velho Testamento era sacrificado nas Páscoas. E até mesmo muito mais adiante. Como, por exemplo, era necessário ser o primeiro cordeiro. E era necessário ser um cordeiro que não tivesse mancha nenhuma, não tivesse nenhum defeito, não tivesse uma orelha quebrada, não tivesse uma pata maior que a outra. Ele tinha que ser impecável. Não poderia ter defeito algum, senão não poderia ser oferecido como um cordeiro do sacrifício. Então, com o passar daquilo, o Senhor estava preparando o seu povo para uma futura expiação infinita, que era o seu próprio Filho iria fazer. Ora bem, então naquele momento, quando Jesus Cristo, Deus, começou a ensinar ao seu povo que todas as vezes que eles pecavam, e iriam continuar a pecar muitas vezes, eles deveriam fazer um sacrifício em certas épocas do ano, até mesmo quando buscassem falar com ele, porque mesmo, lembra-se dos sacerdotes levíticos, eles faziam sacrifícios para falar com Deus. Por quê? Quando eles sacrificavam aqueles cordeiros, era como se aquele sacrifício estivesse apagando os seus pecados. Então eles estavam puros para ver o Senhor face a face. Então, o sacrifício foi instituído desde
do começo dos tempos, desde quando Adão e Eva saíram do Jardim do Éden e foi relembrado Moisés e Abraão e assim por diante. Outro tema muito importante é que nós devemos nos lembrar é nosso querido amigo, nosso querido profeta que existiu, Abraão. Muitas pessoas não podem entender porque Abraão fez aquilo. Tentou sacrificar seu próprio filho, Isaac. Como nós mesmo sabemos, Abraão foi movido, um anjo do Senhor apareceu a Abraão e pediu para que ele sacrificasse seu próprio filho. E Abraão, muito obediente a Deus, entende que ele devia sacrificar aquilo. Porque não existiria nenhum outro cordeiro, mas sim teria que ser seu próprio filho. Seu único filho unigênito, podemos dizer assim. E Abraão, sendo muito humilde e mesmo obedecendo ao Senhor, mas sentindo um pesar infinito em seu peito por ter que fazer aquilo, Abraão era poderoso em saber que o Senhor poderia dar vida, como poderia ressuscitar da morte, se assim o desejasse o seu filho. Abraão leva o seu pequeno Isaac até um altar que é preparado numa montanha. E ao levantar sua mão para sacrificar seu pequeno Isaac, seu filho imolado, a voz do Senhor fala: Abraão, não atentes contra o teu filho. Naquele momento, Abraão não só estava se tornando o pai da fé, e se tornaria o pai da fé de milhares de pessoas que viriam existir na terra, mas também Abraão estava mostrando um protótipo do que o Senhor iria fazer com o seu próprio filho, Jesus Cristo. E assim por diante, foi havendo muitas vezes sacrifício que era necessário, como também Moisés, lá quando estava no Egito, quando a 10ª praga do Egito. Quando uma das pragas do Egito veio aparecer, era o anjo destruidor. Mas o Senhor tinha instituído para Moisés que se ele deveria sacrificar um cordeiro imolado, um cordeiro sem mancha, e deveria tirar o sangue dele e passar nas portas de todos os judeus que lá viviam. E passar nas portas daqueles judeus que lá viviam, o que aconteceria? O anjo destruidor não faria mal algum àquelas pessoas que viviam lá. Porque ao passar por lá, o anjo destruidor saberia que naquela casa que estava a mancha do sangue no portal, era uma casa onde era dedicada ao Senhor. Então aquele cordeiro, aquele sangue que tinha sido instituído há muitos tempos, e tanto o próprio sangue salvou aqueles judeus, seria significando, era um protótipo, era algo que mostraria, estava revelando um futuro de que o sangue de Jesus Cristo iria nos salvar da morte, que seria como fosse o anjo destruidor. Ok, eu estou cá a explicar o significado da expiação, mas não vai se falar de Jesus Cristo. Sim, eu vou falar de Jesus Cristo, claro, mas estou explicando para cada um de vocês o que a expiação não é algo somente de Jesus Cristo, foi algo muito tempo feito. Que nós podemos ler no livro Levítico, Deuteronômio. Eu vou deixar todas as escrituras que vou falar neste vídeo aqui embaixo na descrição, e vocês podem procurar e ter certeza que vai estar lá bem mostradinho. Então, Moisés fez isso e foi instituída a primeira Páscoa, porque o sangue daquele cordeiro imolado salvou os judeus do anjo destruidor. E assim por diante, foram continuando fazendo tradição, passando de geração em geração, ter um sacrifício expiatório para o povo. Como por exemplo, Jesus, quando aparece com sua mãe Maria e ela leva ele ao templo, Maria, ela leva 2 pombinhos para ser oferecido em sacrifício. Naquela época, nós podemos ver que oferecer pombinhos era sinal de que aquela família era uma família muito humilde, não tinha condições de comprar um cordeiro, e era necessário que ela se purificasse da sua gravidez, para que ela pudesse estar digna novamente de entrar na casa do Senhor. Então vemos aí. Mas a missão de Jesus Cristo ela começou muito antes, na pré-existência, quando o próprio Jesus Cristo decidiu vir até a terra e pagar os nossos pecados. Ele foi escolhido pelo nosso Pai Celestial a pagar os nossos pecados porque ele foi obediente desde o princípio e nunca tentou tomar o seu trono nem o seu poder. E não queria ficar com nenhuma parte da glória do Senhor. Como o próprio Jesus Cristo falava, teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Amém. Mas por que Jesus Cristo? Isto é um pouco da história do porquê que Jesus Cristo ele tinha que vir à terra e pagar os pecados do homem. Então o Senhor já estava vendo que esse sacrifício estava acontecendo, mas era necessário um sacrifício infinito. É aí que Jesus Cristo vai entrar. Jesus Cristo viveu sua vida completamente uma vida digna. Cresceu, foi batizado, foi ao templo muitas vezes, ensinou, ministrou, ensinou o Evangelho para todas as pessoas. É aí que Jesus Cristo nos ensina um plano perfeito, um caminho perfeito que nós podemos voltar a morar com Ele, se nós seguirmos o seu caminho.
Podemos dizer assim, é como se fosse uma floresta cheia de espinhos. Um homem foi, pegou um machado e começou a desbravar a floresta cheia de espinhos. Mas durante a desbravação da floresta, ele ficou muitas vezes furado e cortado. Mas ao chegar no final, ele se alegrou, porque ele tinha aberto aquele caminho. Os seus filhos, os seus amigos, sabiam onde podia encontrar aquele homem. Era só atravessar aquele caminho. Mas eles não tinham mais que se preocupar com aqueles espinhos, porque não lhe faria mal, porque um caminho limpo estava feito. Foi exatamente isso que Jesus Cristo fez. Ele veio até o mundo para pagar os nossos pecados, pois ele nunca tinha pecado, na sua boca nunca houve engano, como fala em Atos. Então, assim por diante, Jesus Cristo estava disposto a pagar nossos pecados. Jesus Cristo, ele foi o homem que viveu nesta terra que não tinha pecado algum. E a expiação? Mas o que é expiação? Significa expiar, pagar, acabar com a dívida. Jesus Cristo, o Filho de Deus, estava disposto a pagar nossas dívidas, nossos pecados. Um homem que não tinha pecado algum. Como, por exemplo, em Levíticos também nós podemos ler, quando os judeus iriam sacrificar o cordeiro para o sacrifício para o Senhor, eles tinham que colocar as mãos do sacerdote na cabeça do cordeiro e fazer como se fosse uma oração. Era como se os seus pecados passassem para o cordeiro para ser morto, ser extinguido pelos pecados dele. Eu vou deixar todas as escrituras baixadas aí, escritas aí embaixo. Vocês podem ver e ver que estas coisas realmente estão escritas. Jesus Cristo. Muitas pessoas acham que a expiação de Jesus Cristo foi apenas quando ele estava crucificado, seu açoitamento. Não. A expiação de Jesus Cristo começou muito antes. Podemos dizer que a expiação de Jesus Cristo já começou a sentir os princípios das dores, mesmo depois do que ele sai da sua última ceia. Jesus Cristo ele fala lá em Lucas capítulo 23 que sua alma estava fraca, doía. Ele estava com tristeza até a alma. Jesus Cristo já estava começando a sentir o que realmente iria acontecer com ele. Jesus Cristo chama algumas pessoas para irem com ele, como Pedro, Tiago e João, acompanharem até o jardim de Getsemane. Ele pede para que Pedro, Tiago e João orem junto com ele. Mas por que Jesus Cristo estava pedindo para que eles orassem? Quando Jesus Cristo pede para Pedro, Tiago e João orarem, estava como fosse para eles orarem a favor de Jesus Cristo, para que Jesus Cristo pudesse ter forças para suportar aquilo e para que eles próprios não caíssem em tentação. Como fala lá em Lucas capítulo 23, a partir do versículo 43, quando Jesus Cristo ele vai começar a orar, Jesus Cristo fala aquela famosa frase: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, sem que eu tenha que bebê-lo. Mas então, Jesus Cristo não queria pagar aquele preço de expiação? Na realidade, Jesus Cristo não queria pagar a expiação. Mas Jesus Cristo ele não queria sofrer tanto aquela expiação. Porque mesmo assim, Jesus Cristo era um homem assim como eu e como você. Jesus Cristo estava disposto. É por isso que ele pergunta ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Quando Jesus Cristo estava falando isso, ele não estava falando apenas sobre a morte que iria passar, sobre os pecados que ele iria ter que tomar sobre si. Mas Jesus Cristo estava falando sobre a dor física e emocional que ele iria ter que passar. Jesus Cristo falou: se não existe outro modo, Pai. E a resposta que Jesus Cristo recebe do Senhor é que não há outro modo. A expiação tem que ser completa. A expiação tem que ser sofrida. E bravamente Jesus Cristo, ele fala na oração: seja feita a tua vontade. A partir daquele momento, Jesus Cristo, como fala lá em Lucas 23, a partir de 43, ele começa a orar. E sua dor é tão grande, mas tão grande, que ele começa a tomar os pecados de cada pessoa. Jesus Cristo expia os pecados de cada indivíduo que existiram na terra, que existiam naquele momento, que iriam existir. Mas como assim? Jesus Cristo ele pagou nossos pecados individualmente. Ele começou a pagar os meus pecados. Depois começou a pagar os seus pecados. Depois começou a pagar os pecados do João, os pecados da Maria, os pecados da Francisca, o pecado da Fernanda e assim por diante. No jardim de Getsemane, Jesus Cristo, quando soa gotas de sangue, como está escrito lá em Lucas 23, ele começa a sentir uma dor horrível.
É como se fosse a dor indescritível que nós nunca poderemos saber. Um anjo dos céus é mandado pelo Senhor para confortar o seu filho. Porque até o próprio seu filho sabia que aquilo que estava passando era muito. Podemos ver lá em Doutrinas e Convênios, capítulo 19, versículo 16, que o Senhor fala, sofrimento, a partir do 16 fala, sofrimento tão grande que fez com que eu, o Senhor, tremesse e chorasse e sangrasse por todos os poros e desejasse não ter de beber a taça amarga que o meu Pai me deu. Nós não queremos saber quão grande foi o sacrifício que Jesus Cristo naquele jardim de Getsemane começou a fazer. Nós não queremos saber o sofrimento que ele sentiu ali. Nós nunca podemos dizer, eu estou sofrendo como Jesus Cristo. Não, nós nunca iremos sofrer como Jesus Cristo. Se nós sentíssemos apenas assim que Jesus Cristo sentiu na sua expiação, nós morreríamos. Jesus Cristo começa a fazer no jardim de Getsemane a sua expiação. Jesus Cristo, ele é traído por Judas Iscariotes, um dos seus melhores amigos. Jesus Cristo é levado até Júlio César. Jesus Cristo é levado ao magistrado de Júlio César, como Pôncio Pilatos. E ao chegar lá, Pôncio Pilatos nada a ver que não pode fazer. E perguntam aos judeus o que quer que faça. Eles falam, crucificam. E Jesus Cristo é levado pelos soldados e é escarnecido. Lá em Mateus, versículo 27 fala assim: E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus ao pretório, reuniram junto dele toda a corte, e despindo-o, cobriram com uma capa escarlata, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo, Salve, rei dos judeus! E cuspiram nele, tiraram-lhe a cana, e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Jesus Cristo, ele começa a sofrer não só o sofrimento espiritual, ele começa a passar por sofrimento físico. Jesus Cristo, no começo da sua expiação, no jardim de Getsemane, ele entende todas as coisas que nós passamos, que nós iríamos passar, todos os nossos sofrimentos, todas as nossas dores, todas as nossas preocupações. Como está escrito lá no livro de Mórmon, era necessário ele fazer aquilo para que ele socorresse o seu povo, entendesse o que o seu povo passa e o que estava passando. Jesus Cristo também, como fala, lá em Elamá, no capítulo 5, Elamá é um livro que eu gosto bastante mesmo. Lá em Elamá, no capítulo 5, ele vai falar muito sobre isso, que era necessário que Jesus Cristo ele fosse morto. Porque se ele não fosse morto, Elamá 14:15, ele vai explicar mais ou menos isto. Fala, pois ele certamente deverá morrer para que venha a salvação. Sim, cabe-lhe morrer, e isto é necessário para levar a efeito a ressurreição dos mortos, para assim os homens possam ser conduzidos à presença do Senhor. Sim, eis que essa morte leva a efeito a ressurreição e redime toda a humanidade da primeira morte. Dessa morte espiritual, porque toda a humanidade, tendo sido afastada da presença do Senhor pela queda de Adão, é considerada como morta, tanto em relação às coisas materiais como às coisas espirituais. Jesus Cristo era necessário morrer, ele era necessário fazer a expiação. Jesus Cristo sentiu nossos pecados, nossas dores no jardim de Getsemane. Ele foi humilhado, torturado e morto. Mas era necessário, como falei lá. Porque era necessário que ele padecesse tudo aquilo para que nós pudesse ser concedida a salvação, para que nos pudesse ser concedido que nós voltássemos novamente à vida. Jesus Cristo é aquele cordeiro que era falado em Levítico. E foi por aquele cordeiro que era falado que ele podia fazer isto. Somente assim, desta maneira, Jesus Cristo pôde nos trazer novamente da morte para a ressurreição. Porque aquele mesmo cordeiro que apagava os pecados dos judeus naquela época, apagaria os pecados também nossos, mediante nosso esforço e a nossa dignidade para nos arrependermos e guardarmos os mandamentos.
Jesus Cristo morreu e pagou os nossos pecados. Mas como fala no final, Jesus Cristo, Ele ressuscitou. Nós devemos prestar atenção numa coisa. Muitas pessoas querem que Jesus Cristo, Ele morreu e está morto. Mas a parte mais linda que existe no Evangelho de Jesus Cristo é que depois de Ele ter passado por toda aquela tormenta de sua expiação, Ele veio a bonança. Como Ele mesmo fala. Não se tem uma tempestade que não venha uma bonança depois. Jesus Cristo ressuscita depois do seu terceiro dia. Jesus Cristo sobe aos céus e é sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 21, fala: e aquele que vencer será concedido que se sente à minha mão direita, assim como eu venci e sentei à direita de meu Pai. Assim, se nós guardarmos os mandamentos e nos esforçarmos para perseverar até o fim, sempre nos arrependendo, sempre nos buscando fazer o que é certo, poderemos um dia voltar a morar com o Senhor. Mas a expiação de Jesus Cristo não foi somente aí. Entre o jardim de Getsemane, a tortura e a cruz do Calvário. Jesus Cristo também foi ao mundo espiritual. Ensinou os espíritos que estavam em prisão. Jesus Cristo expiou em 4 planos. Getsemane, no pretório, quando estava sendo torturado, e na cruz do Calvário, e no mundo espiritual. Jesus não terminou sua missão. Ele também ensinou aqueles. A expiação de Jesus Cristo é concedida a todos. E somente a todos é concedida a expiação, mediante a nossa fé e nossos esforços. Jesus Cristo, Ele fez a sua parte. A expiação de Jesus Cristo é infinita. É algo que nós não podemos duvidar. Como o próprio Jesus Cristo fala, quando está na sua cruz, tudo está consumado. O Senhor preparou o caminho para que nós pudéssemos voltar à presença dEle novamente. Depois do seu momento de dor, Ele determina que sua missão estava acabada, que sua missão estava concluída, que tudo estava consumado. A missão que o Senhor Jesus Cristo, Salvador, tinha para fazer na terra, estava sendo consumada ali. A expiação tinha sido terminada ali. Era infinita. Ele fez a parte mais difícil. Mas devemos nos lembrar, como fala em Efésios 19, se nós não nos arrependermos, teremos que sofrer assim como Ele sofreu. Eu acho que nenhum de nós vai querer sofrer como Jesus Cristo sofreu, não é? Aquela dor indescritível. Mas a expiação é isto. É o plano amoroso de um Pai Celestial e um irmão amoroso que nós temos. Jesus Cristo é nosso Salvador. Ele é nosso Redentor. Ele fez a parte mais difícil. Quão grato sou por Ele ter feito esta parte. E quão grato sou por Ele estar sempre comigo em momentos de dificuldade. Sua expiação é o ápice do amor de Deus. Porque assim como matavam os cordeiros para expiar os pecados daquela gente, do povo, assim mesmo como Abraão iria sacrificar seu próprio filho, Deus, o Pai, o Criador de todas as coisas, sacrificou o seu próprio filho por amor a nós. Mas espera aí, quer dizer que ele tem preferentismo? Não. Jesus Cristo estava de acordo com o plano do Pai. Porque Ele nos ama e sempre nos irá amar. Se nós guardarmos seus mandamentos e buscarmos nos esforçar para viver dignamente, ter compreensão do Sagrado Espírito, veremos que no final, como fala, estaremos à mão direita de Deus e de seu Filho. A expiação, ela é infinita, mas a vida continua e nossos erros vão continuar. Mas cabe a nós saber se nós vamos continuar errando ou vamos deixar de errar um pouco. A expiação de Cristo está feita. A expiação é o maior acontecimento que existe no Evangelho.
Um maior acontecimento que existe só depois da expiação é a ressurreição. É a partir daquele momento que Jesus Cristo sai da tumba gloriosamente, encontra Maria Madalena e o Senhor fala: não me toques, pois eu ainda não subi aos céus. O Senhor mostra que depois de uma tempestade virá uma bonança. Depois que ele aprendeu durante a vida, ele passou por uma bonança. Sofreu. Mas não é necessário que nós precisamos sofrer se guardarmos seus mandamentos. Tudo está escrito nas Sagradas Escrituras. Basta nós olharmos. Jesus Cristo, ele foi o nosso grande exemplo. Foi aquele lenhador na floresta. Ele nos ama e irá sempre estar conosco. A sua expiação é um ponto magnífico em sua doutrina. E eu amo. Por causa de sua expiação, nós podemos viver novamente. Eu sei que Jesus Cristo vive. E ele tem um corpo de carne e ossos, assim como eu tenho e você tem. Só que é um corpo glorificado e perfeito. Sei que guardamos os mandamentos e perseveramos até o fim da nossa vida, poderemos um dia estar de volta com ele e viver em paz e alegria. E era este vídeo que eu gostaria de deixar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Porque a expiação é algo magnífico. E eu vou deixar todas as escrituras que eu falei aqui embaixo para que vocês possam ver e possam apreciar ainda mais. Então, se vocês gostaram desse vídeo, dá um like, compartilha com aqueles amigos, com os missionários, para que possam compartilhar, para que possam tirar mais dúvidas e mais coisas ainda sobre o Evangelho. Eu vou estar aqui com vocês sempre. Então, um beijinho para todos e até na sexta.